Olá, boa noite. Meu nome é Luciano, sou mestrando, e vou aqui apresentar o nosso projeto, que é a revitalização de espaços desocupados. É, o nosso projeto, conforme sugestão da professora, foi feito com base na metodologia de Design Think. Essa metodologia ela determina alguns passos e algumas coisas que devem ser feitas em cada passo. Os principais passos são a descoberta, a interpretação, a ideação, a experimentação ou prototipagem e a evolução. Então, essa nossa metodologia, a primeira coisa que a gente faz é observar na descoberta. Então, a gente observou que existe em Foz do Iguaçu, assim como outras cidades, diversos terrenos em áreas desocupadas que não possuem casas e que acabam acumulando uma grande quantidade de lixo, entulho, mato alto, enfim, esses terrenos acabam sendo um problema para o bairro onde eles estão. Mas não são só terrenos, podem ser áreas públicas, enfim, qualquer área que possa vir a sofrer esse tipo de problema, que seriam principalmente a falta de manutenção, roçadas, enfim, é, é, que eliminariam esse mato, e a questão do depósito irregular de lixo por parte de alguns moradores. O segundo passo do Design Think seria a interpretação. O que é a interpretação? A interpretação seria eu realmente ter um foco naquilo. Então eu olhei, observei o meu terreno que está ruim e vou focar nele. Mas o que tem ali nele que é ruim para nós? Ele é ruim porque ele é aberto. Então é fácil da pessoa vir e descartar um lixo ali. Pode ser um galho de uma árvore que ele cortou, pode ser um tijolo que ele jogue, pode ser um resto de construção, enfim, qualquer coisa que ele jogue ali. Até mesmo uma pessoa que está passando por ali e joga um copinho. Isso tudo vai se acumulando e pode se tornar um grave problema para aquela região. Como assim se tornar um grave problema? Ela pode, esse copinho que foi jogado ali, pode acumular água, ele irá acumular água, certamente irá, e vai ser um criadouro do mosquito da dengue, que transmite febre amarela, chikungunya, zika, enfim, diversas doenças que são muito prejudiciais para a saúde. Além disso, eles podem ser utilizados por marginais, eles desvalorizam os imóveis no seu entorno, e essa deveria ser uma preocupação do poder público de toda a vizinhança. Então, ocupar esses terrenos de forma que traga um benefício para essa comunidade é muito importante. Vale aqui um adendo que em pesquisas que eu realizei, eu notei que em Foz do Iguaçu, por falta de um projeto urbanístico da cidade que freie um pouco os novos empreendimentos imobiliários, que seriam isso. Todo ano a gente ouve que são lançados novos loteamentos. Esses loteamentos são lançados porque eles são muito lucrativos. Ponto. Só que eu tenho muito terrenos ainda não ocupados dos loteamentos anteriores. Então, não existe uma política pública de urbanização que controle isso. Isso acaba gerando espaço para especulação imobiliária. O que seria essa especulação imobiliária? Seriam aquelas pessoas que compram um terreno, deixam ele desocupado para ver ele valorizar. E essa pessoa, ela que faz isso, ela é amparada pelo poder público aqui em Foz, porque ela tem um IPTU mais barato, ela não paga taxa de lixo e as multas ou problemas advindos dela manter ou não limpar aquele terreno raramente são aplicadas, e quando são aplicadas raramente são pagas. Então
Vale esse adendo, que aqui em Foz falta um plano de manejo urbano, por assim dizer, que impeça que esses empreendimentos imobiliários sejam lançados tão rapidamente sem que haja ocupação total lá. E vale também alguma lei, alguma coisa que desincentive a especulação imobiliária. Algumas cidades aqui próximas, por exemplo, como Medianeira e São Miguel, eles possuem um IPTU progressivo. Cada ano que eu fico com o meu terreno vazio, sem ocupar, sem construir ele, o meu IPTU sobe. Então, acaba por desincentivar essa pessoa a manter esse terreno vazio. O próximo passo do Internfic é a ideação. A ideação a gente fez com base na metodologia STEAM, pensando que a gente vai ter que integrar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A ciência vai estar integrada no estudo do solo e dos tipos de planta para serem plantadas e que podem ser utilizadas para compostagem posteriormente. Essa compostagem pode ser feita através de resíduos, por exemplo, de escolas, de merenda de escola, pode ser resíduos da própria casa da população que vai lá nessa nossa horta comunitária. Tecnologia, a gente pode inserir ali os sistemas de irrigação, os sistemas de controle de sol, luminosidade, né? Porque a gente vai ter que fazer algum sombreamento, alguma coisa assim. Nos sistemas de engenharia, aí a parte física dessa irrigação, reservatórios para acumular água da chuva, bombas. Eu dei um exemplo aqui como a bomba Carneiro, né? Que é uma bomba que você não precisa de energia elétrica, precisa apenas de uma queda d'água para que ela funcione. Então, você tendo um fluxo de água, você consegue bombear ela para grande distância. A questão da arte, né? Porque o paisagismo tem que estar presente nisso, então que seja algo bonito, que seja algo agradável. E a matemática, que está em tudo, né? Desde o cálculo de quantas mudas eu vou colocar por canteiro, até o volume de água que eu tenho, a precificação depois, se eu quiser vender isso, por quanto que eu posso vender essa minha produção. Seguindo a nossa ideia, então a gente vai tendo como que essas hortas urbanas, hortas comunitárias, elas a nossa ideia, na verdade, então foi transformar esses terrenos baldios em hortas comunitárias. O que seriam essas hortas comunitárias? Seriam hortas geridas e comandadas pelos próprios moradores. Neles a gente teria os moradores sendo responsáveis pelo plantio e a colheita desses frutas e verduras que poderiam ser cultivados lá. O excedente que não fosse consumido na comunidade poderia ser vendido, além de que é uma forma de você ter um espaço para integração entre as pessoas da comunidade, que seja agradável, que seja funcional e que tenha um sentido, que não seja apenas uma praça, às vezes com um balão, ou com uma praça que tenha lá um balanço e um escorrega, que acaba sendo algo meio sem sentido, você tem um espaço ali, mas ele serve apenas para a diversão das crianças e o sentido dela é muito limitado. Aqui não, aqui você tem um sentido mais amplo. Essa é a ideia. Seguindo lá o Design Thinking, o próximo passo é a evolução. O que seria a evolução pensada por nós nesse projeto? A evolução seria que quem deveria ter o controle disso daí seriam as associações de moradores. Elas deveriam ter o controle disso. Não só os moradores em torno desse lote, mas a associação de moradores. Parcerias poderiam ser feitas com a prefeitura, por exemplo, o PTI, ONGs, Itaipu, enfim, para fornecimento de insumos, para ensaios do solo, como a gente falou, para melhores condições ou treinamento de pessoas de como proceder para fazer essa horta, para que ela renda, para que ela consiga
ter um desenvolvimento. E daí para frente a gente pode até imaginar que essa horta pode virar uma fonte de emprego, é, com contratação de pessoas. Se for, por exemplo, utilizado, como é utilizado em São Paulo, a, o terreno que fica embaixo de uma torre de transmissão. Se você utilizar esse terreno, é uma área muito grande. O que é plantado ali embaixo, ele poderia ser facilmente vendido e gerar renda para essa comunidade. E um outro ponto também é a questão da educação ambiental, porque ali a gente vai ter, com certeza, as crianças aprendendo um pouco mais sobre a, o cultivo de plantas, enfim, e sobre essa questão da educação ambiental. O nosso trabalho, ele atacou ou ataca três objetivos lá da ODS. O objetivo 2, que seria Fome Zero, Agricultura Sustentável. O objetivo 3, Boa Saúde e Bem-Estar. E o objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. O 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, seria pela própria produção de alimentos dessa horta. A produção, ela ajudaria nas comunidades para reduzir essa questão da necessidade de compra diária ali de frutas e até verduras. O objetivo 3, Boa Saúde e Bem-Estar. Aí a gente tem duas questões. Primeiro, você se alimentando melhor, você tem uma saúde melhor. E você reduzindo o lixo, você evita de ficar doente. Você evita de um mosquito da dengue lá e te picar. Você evita de um escorpião sair dali e te picar. Então você tem essa questão da saúde atacada de duas maneiras, tanto na limpeza do terreno quanto na questão dos produtos que vão vir deles. E o objetivo 11, né, cidades e comunidades sustentáveis. Então, aquela questão de você não precisar trazer alguma coisa de muito longe, ter algo perto ali, é muito interessante. Se você pudesse ter tudo próximo a você, que você não precisasse de um transporte que viesse lá de Cascavel para trazer um pé de alface aqui para Foz, seria muito interessante, seria muito legal. Então, esses três foram abordados nesse nosso trabalho. Por fim, aqui os integrantes do nosso grupo: a Priscila, a Caroline, a Daniele, a Diana e eu, o Luciano. Agradeço desde já, muito obrigado a todos.